Já vou chamar para cá o Sérgio Vale, especialista CNN e economista-chefe da MB Associados. Sérgio, que bom começar a semana com você, meu caro. Obrigada pela companhia. Acho que você conseguiu ouvir um pouco aqui do cenário que eu tracei, esse dilema, essa previsão dos economistas acadêmicos lá fora, de que a recessão é uma coisa inevitável. Então, olhando primeiro para o cenário internacional, queria te ouvir sobre a tua análise de essa expectativa de recessão e repercussão para o mundo. Tudo bem, Thaís? Bom dia a todos que nos assistem. Olha, eu estou entre os que acreditam que vai ter uma recessão ou uma desaceleração forte na economia americana vindo à frente. A gente está vendo uma inflação histórica que não acontece há 40 anos, um patamar que não começou a desacelerar, a gente tem pressões ainda pela frente, especialmente em combustíveis, que tem um peso importante na inflação americana, então ela vai continuar trazendo repercussão, como a gente está vendo essa semana, essa discussão de aumentar a taxa de juros mais do que o mercado estava esperando anteriormente. Então, inflação nos Estados Unidos ainda vai trazer algum receio e, consequentemente, essa expectativa de que, olha, talvez a taxa básica de juros nos Estados Unidos tenha que subir para mais de 3%, talvez 4%. E, por conta disso, toda vez no passado que a gente teve esse processo de alta de inflação e que levou à alta de juros, desde a década de 50, a economia americana não tem jeito, funciona como um relógio. Toda vez que isso aconteceu, a gente vê uma recessão acontecer na economia americana. Então, assim, eu acho quase inevitável que a gente veja isso acontecer nos Estados Unidos, com as repercussões que normalmente isso acontece em mundo afora. Né? A gente pode ver uma desaceleração aqui também por conta disso na economia brasileira, que já tem as nossas preocupações de juros também impactando na economia, então vai ser um ano difícil, não só para Estados Unidos, mas vai ser um ano difícil também para o Brasil. Muito provavelmente com crescimento ano que vem mais baixo do que a gente vai ter agora em 2022. Sérgio, o Larry Summers, que é esse porta-voz ainda que muita gente ouve, né, estava dizendo, olha, os otimistas estavam errados e aqueles que ainda acham que não pode haver recessão estão errando de novo. De alguma forma, o preço dos ativos no mercado acionário, especialmente que é gigantesco lá fora, estava um pouco demonstrando essa resistência em acreditar numa piora de cenário, aproveitando algumas janelas de oportunidade, mesmo que no acumulado do ano o resultado seja negativo para as bolsas internacionais. Você acha que acabou essa janela de algum respiro ou algum refresco dos mercados acionários e agora a tendência é de que haja mesmo essa migração do capital de volta para os títulos americanos? Olha, Thaís, ano passado, o Larry Summers falando dos otimistas ano passado, não era simples imaginar que a gente estaria vendo uma inflação agora nos Estados Unidos de quase 9%. A gente poderia imaginar que haveria uma escalada inflacionária, mas pensar numa inflação que a gente não via nos Estados Unidos há mais de 40 anos acontecendo, não era tão simples de apontar e de acontecer. Então, havia, sim, uma expectativa de fato de que isso, olha, estava muito distante. Agora, com a inflação nesse patamar e o que ela significa em termos de alta de juros, a janela para você não ter uma recessão, não ter uma desaceleração, diminuiu muito. Quer dizer, havia muito mais incerteza no passado em relação ao que poderia ser a inflação americana do que a gente tem hoje de incerteza em relação a possível recessão. Então, por conta disso, é muito provável que os mercados de ativos, especialmente bolsa americana, muito provavelmente vão continuar sentindo com intensidade. A gente vai ver uma fuga para títulos americanos continuar acontecendo aí nos próximos meses, talvez até começo do ano que vem.